Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da NR15, tratando sobre insalubridade. Falamos da norma com relação aos adicionais, quando que deve ser pago, quando não deve ser, quando deve ser pago, quando não deve ser pago, o que fazer para eliminar ou neutralizar esse tipo de risco. E agora a gente vai iniciar os estudos aos anexos. Então vamos iniciar falando sobre ruído, anexo 1 e anexo 2, e depois a gente dá continuidade falando do anexo 3, calor, enfim, falando sobre produtos químicos, né, questão, parte biológica, descrevendo sobre todos aí, beleza? Qualquer dúvida, mandem mensagem para o professor. Professor, o senhor está falando muito rápido. Pessoal, é porque às vezes a gente está aqui, ó, tô olhando para a câmera aqui, tô aqui com vocês, só que o professor vai falando, até porque acaba quando a gente tem uma aula nesse formato que a gente está tendo, ao vivo, ou então se você está assistindo aí pela plataforma do GRAM, acaba não tendo aquela interação que a gente tem na aula presencial, né? Que o professor vai contar uma piada, vai brincar, vai pegar na mão do aluno, vai pedir para ele responder. Então, o professor, ele está jogando conteúdo aqui e às vezes acaba falando muito rápido. E aí o aluno, se ficar com dúvida, ou pode pausar, retornar, ou então pode mandar mensagem para o professor. Lembrando que o professor é bem tranquilo e aberto com relação a isso. Mandem mensagem no chat ou procura o professor nas redes sociais e pode mandar mensagem, bem tranquilo, tá? E para quem tá achando que eu tô falando devagar, também tem um modo aí acelerado. Pode colocar aí no 1,5, no 2, né? Que aí você conseguir entender. Mas lembre-se, segurança do trabalho já é um assunto que requer muita atenção e é um assunto que não é tão simples. Então, o ideal é vocês prestarem atenção, assistirem realmente na velocidade normal, né? E ficarem ligados, beleza? Vamos comigo aqui para a tela. Vamos falar sobre o ruído ocupacional. Ruído ocupacional, pessoal, lembrando, eu tenho dois tipos de ruído. O ruído ocupacional, tá? E o ruído ambiental. Ruído ambiental. Ruído ocupacional são esses parâmetros aqui. E o ruído ambiental é definido pela NBR 10151 e 10152. Beleza? Vão ser essas duas normas aqui que vão definir os níveis. Então não confundam. Tem muita gente que confunde, pega os parâmetros daquilo, joga num laudo de insalubridade ou algo nesse sentido, ou quer avaliar com base nesses parâmetros aqui para definir a questão de conforto ambiental, e não é assim. Tem que ficar ligado. Pessoal, infelizmente ou felizmente, a segurança do trabalho ela tem várias normas, então acaba que você tem que recorrer, por exemplo, vai falar ruído ocupacional, você vai recorrer à NR15, anexo 1 e 2, aí você tem a NHO da Fundacentro que vai falar metodologia, aí a questão do decreto 3.048 e a IN27 do INSS vai falar da aposentadoria especial, tem a CGIH que vai falar dos agentes físicos da parte acústica, tem a ISO, né, e outras referências normativas. Então vocês conseguem entender que vocês têm que ter noção de tanta coisa, de várias coisas para tratar de um único tema? Por isso que quando eu trouxe aqui, vem aqui comigo, por isso que quando eu trouxe vocês vão observar que as nossas aulas da NR15 vai ter um grande volume aí para vocês, né? Ah, professor, poxa, NR15 deu tantas aulas, anexo 1 e 2 deu tantas aulas, mas é porque eu não estou segregando somente só o anexo 1 e anexo 2 da NR15.
dando de forma estática. Estática não. Isso aqui, pessoal, eu estou ensinando para vocês, é quase um curso de higiene, de monitoramento, que vocês vão fazer aí fora, um curso de 40 horas, ou algo nesse sentido, porque a gente está pegando tudo. Eu estou condensando para que fique mais fácil para você aprender e entender. Porque se eu viesse e falasse para você anexo 1 e anexo 2, show. Aí depois, quando eu fosse tratar de higiene ou quando eu fosse tratar de normas previdenciárias, eu viesse com a IN 27 do INSS para tratar a questão da aposentadoria especial para quem está exposto ao ruído, por exemplo. Então, ia dar um nó na cabeça de vocês, não ia? Então, eu preferi condensar, então assim, que aí eu pego as normas que têm correlação sobre esse tema específico e a gente trata tudo numa paulada só, que aí vocês ficam craque. Então, a dica é você que é engenheiro, técnico, médico, né, enfermeiro, principalmente quem está trabalhando com perícia. Professor, mas eu sou técnico, não posso ser perito. Né? Você vai ser auxiliar do perito, ou então você vai ser assistente técnico da tua empresa. Então fazer laudo, ou então ajudar um engenheiro a fazer o laudo, para contestar laudo pericial e tal, ou algo nesse sentido. Então, essas próximas aulas serão as aulas, uma das aulas mais importantes. Então, vocês aprendam bem e fiquem ligados, porque vocês irão aprender muita coisa para fazer a prova de vocês, para tirar nota 10 quando cair qualquer assunto relacionado a esse tema, como vocês também vão aprender a ganhar dinheiro com isso aqui, quem ainda não está ganhando, fazendo laudo de insalubridade, se cadastrando como perito, entendeu? Então, de duas uma, né? De duas uma não, você pode passar no seu concurso, claro, e por enquanto você está estudando para a prova, você vai tirando um extra aí, fazendo umas perícias, fazendo laudo de insalubridade para a empresa, porque tudo que a gente vai passar aqui, tudo que a gente vai passar nos próximos blocos, ruído, calor, é o que você precisa saber para fazer um laudo. A única coisa que eu não vou te passar nesse curso é o quê? O modelo do laudo, é te ensinar a elaborar em si ali o laudo. Mas a parte de metodologia, de como é que deve ser feito, pagamento. Então, você vai saber a metodologia e você vai saber concluir, né, a parte de referência bibliográfica. Então, vocês vão sair daqui craques, beleza? E eu falo um negócio para vocês. De todas as turmas que eu já tive, de pós-graduação, curso técnico, de cursos de perito, né, cursos de monitoramento, higiene ocupacional, essas disciplinas aqui, quando entram nos cálculos, são onde o pessoal tem a maior dificuldade. Não é que os cálculos são difíceis. O que o pessoal tem dificuldade é o quê? São os enunciados das questões, é saber interpretar o que a questão está te perguntando, tá? Então, isso aí vocês têm que ficar ligados. Vamos voltar aqui comigo. Então, a gente falamos, né? Eu já ia falar errado, gente. Falamos sobre parâmetros de avaliação, né? Então, NR15, NHO, enfim. Vamos dar continuidade. Com relação ao ruído ocupacional, qual é o equipamento, né? Os equipamentos que eu utilizo? Eu posso utilizar o medidor integrador de uso pessoal, nesse caso aqui definido ali pela NHO 01, pode ser o dosímetro, tá? Que é um equipamento que já faz o cálculo da dose, ele já calcula até a dose pra gente. E temos também, o medidor do nível de pressão sonora, que é o decibelímetro, e esse é o calibrador do decibelímetro, beleza? Pessoal, o decibelímetro não tem como você fazer o cálculo da dose para caracterização da insalubridade. Mas você pode utilizar ele para fazer uma avaliação pontual, para saber se está acima do limite de tolerância, se não está acima do limite do nível de ação, ou qualquer coisa nesse sentido, tá ok? Então, ó, são esses dois equipamentos. Beleza? Então, com relação aos equipamentos utilizados para fazer a avaliação do... Vou até apagar aqui, porque tá ficando esquisito, né? Muda de slide.
para fazer a avaliação do ruído ocupacional, tá tranquilo, né? Então, os equipamentos, pode ser o dosímetro ou o decibelímetro. Então, se na prova de vocês cair, o anemômetro, o medidor de estresse térmico, né? Então, qualquer coisa desse tipo que não seja esses dois equipamentos, você vai marcar como errado, tá? Pessoal, beleza. Já que a gente está falando de ruído, é importante que a gente tenha noção de alguns conceitos, né? Então, o que é som, o que significa decibéis, qual a escala do decibel, algo nesse sentido. E eu trouxe aqui para vocês algumas definições. Professor, vai cair definição na minha prova? Vai cair definição o que é som, algo nesse sentido? Pessoal, bem provável que não vão perguntar para você o que é som, mas eles podem sim colocar alguma questão no qual ele coloque isso como referência, né? E você precisa entender. Então, eu trouxe a definição aqui para vocês, só para vocês entenderem. Por exemplo, o que é som? É um fenômeno acústico que consiste na propagação de ondas sonoras produzidas por um corpo que vibra em meio a um material elástico, especialmente ao ar. Então, um corpo que vibra e um material elástico, tá ok? Ruído é um fenômeno físico que indica uma mistura de sons cujas frequências não seguem nenhuma lei precisa, constituído por grande número de vibrações acústicas com relação de amplitude e frequências distribuídas ao acaso. Ruído de fundo, ruído ambiental gerado por outras fontes que não a de objeto de estudo, tá? Beleza. Frequência é o número de vezes que uma oscilação é repetida na unidade de tempo. Então, unidade ciclos por segundo ou hertz. Faixa de frequência audíveis, infrassom ou ultrassom, né? Então, a partir ali acima de 20.000 Hz, ultrassom, e abaixo, infrassom, e a nossa faixa audível está aqui, entre 20 e 20.000 Hz. Nível de pressão sonora. É uma grandeza que fornece apenas um nível, em decibéis, sem informação sobre distribuição de frequência. Vamos ver mais na frente o que é decibéis, né? Que é uma escala logarítmica. As variações de nível de pressão sonora são normalmente expressas com o valor médio dos valores reais. Mudam rapidamente através do tempo. Beleza, faixa audível. Nossa faixa audível é entre 20 micropascal e 200 pascal. Então, nível limiar de audição e nível limiar de dor. Então, a partir disso, a gente já sente dor, e aqui, menos do que isso, a gente não consegue escutar, tá? Beleza. Vamos aprender agora o que é o decibel. Então, para contornar esse problema, utiliza-se uma escala logarítmica de relação de grandezas, que é o decibel. Então, para quem só olha lá 85 decibéis ou algo nesse sentido, mas não sabe o que é, agora vocês já aprenderam que o decibel é uma escala logarítmica, tá? Então, escala linear, 1 elevado a 1 é igual a 10. Na escala logarítmica, por exemplo, log de 10 vezes 10 é igual a 1. Log de 10 vezes 100 é igual a 2. Então, é diferente, tá? Variação linear de 10 a 1000 e variação logarítmica de 1 a 3. Então, nível de pressão sonora ficou fora do esquadro aqui, esse título, né? Nível de pressão sonora através da relação logarítmica. Então, nível de pressão sonora é 20 vezes log dividido por P dividido por P0, que é a pressão de referência. Pressão dividido pela pressão de referência. Professor, preciso saber de todas essas fórmulas aqui? Pessoal, vocês não precisam saber, não precisam decorar essa fórmula. Eu estou só mostrando para vocês como é que é feito o cálculo do decibéis. Por quê? Porque a gente fala lá, o trabalhador está exposto a 85 decibéis, 86 decibéis, 87 decibéis, mas como é que chegaram nisso? Como é que é essa unidade de medida? Professor, mas para a nossa prova, será se vai vir nesse nível aí as questões? Então,
eu dou a dica para vocês do que vocês precisam focar, que tem uma maior probabilidade de cair. Mas pelo menos eu estou preparando vocês para o pior, né? Então, se vocês vão para a guerra com um fuzil, uma pistola e precisam usar só a pistola, pelo menos vocês levaram o fuzil, né? Tava lá para qualquer necessidade que tivesse. Então, é interessante que vocês saibam, tá? Então, ó, nível de pressão sonora, 20 vezes log de P mais 94 decibéis. Então, a faixa audível, né? Coloco aqui, ó, substituo, então, nível de pressão sonora da faixa audível, 0, substituo aqui, 140. Então, nossa faixa audível dá 0, vai de 0 a quanto? A 140 decibéis. A partir disso aqui é nível limiar da dor, e menor do que isso aqui a gente não escuta, beleza? Então, quando perguntarem, decibel não é uma unidade. Decibel é uma escala logarítmica. Vem aqui comigo. Conseguiram entender? Conseguiram entender isso? Então, tem toda essa questão. Então, tem que ficar ligados. Decibel é uma unidade de medida? Não, é uma escala logarítmica. E o nível de audição vai de 0 até 140 decibéis. Só que a gente vai olhar na NR15, que tem a questão do nível limiar de dor, né? Que vai ser um pouco diferente, tanto por ruído contínuo e intermitente, quanto por ruído de impacto. Beleza? Vamos comigo na tela. Definições, algumas definições. Critérios de referência. O nível médio para o qual a exposição por um período de 8 horas corresponderá a uma dose de 100%. Isso aqui vocês têm que prestar atenção e ficar ligados, que é onde o bicho começa a pegar, tá? Então, ó, critérios de referência. Nível de pressão sonora. Dose 100% e o tempo de exposição 8 horas. Lembra que eu mostrei para vocês lá naquela tabela, acho que uns 2 blocos atrás, quando a gente estava trabalhando na NR15? Não que a gente não está trabalhando na NR15, né? Porque a gente está trabalhando nos anexos. Já estamos nos anexos, mas no corpo da NR15 que eu falo. Por quê? Porque lá estava falando que é 85 decibéis, o cara pode ficar exposto 8 horas, que é o que ele está dizendo aqui. Nível de pressão sonora 85, tempo de exposição 8 horas, dose 100%, beleza? Para ter direito à insalubridade, se a dose deu superior a 100%, né? Então, 100% de acordo com a NHO, ou 1, conforme a NR15, terá direito, fará jus ao adicional de insalubridade, beleza? Então, dose é o parâmetro utilizado para a caracterização da exposição ocupacional ao ruído. Se durante a jornada de trabalho ocorrerem 2 ou mais períodos de exposição a ruído de diferentes níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados de forma que se a soma das seguintes frações. As somas das seguintes frações. Pessoal, então essa é a forma para o cálculo da dose, tá? Então, para o cálculo da dose. Vem aqui comigo. Vocês puderam observar que a fórmula é bem simples. É C dividido por T. C dividido por T. C é o tempo que ele ficou exposto e T é o tempo permissível. C... Ó, decorem, C é o tempo que ele ficou exposto e T é o tempo permissível, beleza? Então, é basicamente isso, é bem simples a fórmula. Aí a gente vai aprender a fazer o cálculo dessa fórmula para que vocês fiquem ligados. A única diferença, pessoal, com relação à NR15 e à NH01 é porque na NR15 você tem o valor fechado, então deu ali o valor, deu superior a 1, deu superior a 1 é insalubre, inferior a 1 não é insalubre. Na NHO, deu superior, aí você multiplica por 100, então deu superior a 100, insalubre, inferior a 100 não é insalubre, tá ok? Beleza? Vamos voltar aqui comigo. Então, dose NR15 e NHO01, tá? Então, a diferença é aqui, multiplicado por 100 e aqui
Perdão. Aqui multiplicado por 100 e aqui não está multiplicado por 100, tá? Então, C, tempo total em que o trabalhador fica exposto a um nível de ruído específico. E T, máxima exposição diária permissível a este tipo. É como se, lembra naquele exemplo? Vamos supor que o trabalhador ficou aqui 8 horas, exposto a 8 horas, exposto a 85 dB. Então, se eu for calcular aqui a dose, então dose, C dividido por T, tempo que ele ficou exposto, 8 horas, transformo em minutos, que dá 480 minutos. 85 dB ele não pode ficar exposto 8 horas, 480 minutos. 480 dividido 480, 1 ou 100%. Esse é o valor da minha dose, entenderam? Então é bem tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo. Tá? Ixi. Então, ó, vamos para o primeiro exercício. Um trabalhador fica exposto aos seguintes níveis de ruído em sua jornada de trabalho de 8 horas. Então, eu coloco 5. 5 horas equivale a 300 minutos. 90 decibéis, pessoal, ele pode ficar exposto a 240 minutos. Ó a dica, simples. Mas isso a gente vai falar com mais calma daqui para frente. Mas já vou pagar o bizu para vocês, com relação a índice de duplicação da dose. Então, 8 horas, 85 dB. 4 horas, 90 dB. 2 horas, 95. 1 hora, 100. 30 minutos, 105. Aí, 15 minutos, 110. Aqui dá 7 minutos. Beleza, pessoal? Então, assim, ó, vocês podem observar que a cada 5 decibéis diminui pela metade. Diminui pela metade o tempo de exposição. Então, ó, se a 85 decibéis são 8 horas, então a 90 decibéis são 4 horas. 1 hora tem quantos minutos? 1 hora não tem 60 minutos? Então, ó, 60 mais 60, 120. 120 mais 60, 180. 180 mais 60, 240, beleza? Então, ó, 240. 2 horas, exposto a 86 decibéis. Então, 2 horas, 120 minutos, 86 decibéis, pode ficar exposto a 420 minutos. Professor, mas eu não sabia que era 420 lá na prova, como é que eu vou saber? Vem aqui comigo, fiquem tranquilos que eu vou ensinar a fórmula que vocês poderão utilizar para calcular os valores intermediários, tá? Os que não tem na norma, por exemplo, eu acho que 87 não tem, não sei, não decorei aqui ainda, não lembrei aqui, mas eu tenho a fórmula, eu vou mostrar para vocês a fórmula aqui nos próximos slides, né? Então a fórmula vai ser T, 16 dividido por 2 elevado a L menos 80, dividido por 5, tá? Tudo isso elevado a 2, e essa é basicamente a fórmula para você achar os valores intermediários. Só que eu vou passar essa fórmula para vocês nos próximos slides para vocês aprenderem como calcular esses valores intermediários. Então, eu não vou queimar a largada, beleza? Então, vamos voltar aqui comigo para essa questão. Então, 420 é o que pode ficar exposto até 86 decibéis. Então, ele ficou 1 hora exposto, 60 minutos, a 92, que poderia ficar 180. E esse é o valor da dose, ou 187%, tá ok? Entenderam, pessoal? Pulou exercício 2. Beleza? Entenderam? Então vamos aqui para o próximo exercício. Considere a seguinte exposição. 0,5 horas exposto a 85 decibéis. Aqui no caso, nessa fórmula, ele colocou em horas. Só que vocês vão transformar em minutos. Eu só coloquei aqui para facilitar para vocês só o entendimento. Mas sempre vocês transformam em horas e em minutos, tá? Então aqui 0,5. Aqui 30 minutos. Aqui 30 minutos exposto a 95 decibéis. 7 horas exposto a 84 decibéis. Professor,
não posso utilizar aqui os 7 horas, porque é 84 decibéis, o limite lá, o mínimo que tem na norma é 85. Não, pessoal, nada disso. Entre 80 e 85, a partir de 80, né? A partir de 80 pode utilizar, tá? Menor do que 80 que você não utiliza. Então, nesse caso aqui, a dose deu 2 ou 200%. É só para ficar claro. A partir de 80 vocês podem utilizar. Beleza? Ó, um trabalhador fica exposto aos seguintes níveis de ruído em sua jornada de trabalho de 8 horas. 10 minutos a 95 decibéis, 10 minutos a 88 decibéis e o restante, que seriam, né, as 7 horas e 40 minutos a 79 decibéis. Então, dose, ó, 10 minutos a 95, 88. Então, 10 minutos. Ó, a 95, que é 120, 10 minutos a 88, que pode ficar exposto 300 minutos, e o restante, as 460 horas a 79, que seria 1.104 minutos. Pode, pessoal? Não pode. Por quê? Porque está abaixo do 80 decibéis, então você não utiliza ele para fazer o cálculo, tá? Que é abaixo do quê? Do nível limiar de integração. Professor, o que é o nível limiar de integração? É o nível de ruído a partir do qual os valores devem ser computados na integração para fins de determinação do nível médio ou da dose de exposição. E esse nível é quanto? 80 decibéis. Beleza, pessoal? Vem aqui comigo. Então, a gente já começou com tudo aqui falando de ruído, né? Então, já aprendemos aprendemos algumas definições do que é som e tudo mais. Já aprendemos sobre a fórmula da dose, como é que calcula a dose. Aprendemos que valores inferiores a 80, né? Você não utiliza para calcular a dose, só valores superiores a 80. Beleza? Pessoal, vou finalizar esse bloco por aqui. Vamos dar continuidade falando sobre o ruído a partir do próximo bloco. Espero que todos estejam aprendendo. É uma matéria, pessoal, que vai trazer confusão. É uma matéria que o pessoal acha difícil, né? Tem um pouco de dificuldade, mas eu tenho certeza que vocês irão conseguir, né, aprender. Vão ficar com dúvidas, vão mandar mensagem para o professor, vão assistir a aula novamente, 1, 2, 10 vezes até aprender, porque eles sabem que essa é uma das ou a principal norma e que ela tem a probabilidade dela cair na sua prova é muito alta, porque é a norma mais cobrada, né? Beleza? Então, e ruído e calor, pessoal, são os agentes de risco mais cobrados. Então, realmente, vocês têm que sair aprendendo ruído e quase decorado como que faz isso. Essas fórmulas de cálculo de dose e tudo mais, já tem que estar aqui na cabeça de vocês automático, tá? Beleza? Então, até o próximo bloco. Fiquem com Deus. Lembrando, pelo meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, venha com o professor Railton Carvalho e aguardo vocês.